Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, depois de muito tempo, eu vim aqui novamente aparecer no canal. Não gosto muito de aparecer em vídeo, mas eu acredito que sempre que a gente vai fazer alguma coisa, o propósito tem que ser nobre, né? Então, eu acredito que não tem algo mais nobre do que a gente dividir o pão que Deus deixou pra gente, né? A palavra diz que não é por interpretação humana, mas sim espiritual, do Espírito Santo, né? E deixa eu dar um contexto para vocês. Há muito tempo eu tenho percebido que, no geral, no mundo cristão, tem aquilo de vamos fazer o que queremos e não o que o Senhor deseja. Isso aí é a realidade que a gente vive no mundo de hoje. E hoje eu vim dividir com vocês uma coisa que vem sempre na minha mente, que eu preciso compartilhar e que eu tenho deixado. Fala assim, não precisa, tem muita gente que já fala na internet sobre isso, cada um tem a sua interpretação, porque infelizmente cada um tem a sua interpretação, mas a gente tem que entender que não é a interpretação humana que importa, é a interpretação do Senhor, é assim diz o Senhor. Então, hoje eu venho dividir com vocês Atos capítulo 10, gostaria de começar a leitura com vocês. Mas antes de qualquer situação, a gente tem que entender que é o Espírito Santo que precisa falar, não o ser humano. O ser humano é apenas o porta-voz do Senhor, mas a mensagem é dele, né? Antes de começar a ler, até mesmo a explicar, eu quero pedir a orientação do Espírito Santo, porque se a mensagem é dele, é ele que precisa falar, certo? E então eu gostaria de um momentinho de oração junto com vocês, para que ele nos ajude a entender como ele deseja, não como a gente quer, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos. Querido Senhor Jesus, grandioso Deus, Criador do céu e da terra, nosso Senhor e nosso Salvador, agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder abrir a Tua Palavra e poder dividir o pão que vem de Ti, Senhor, que é a Tua Palavra. Por favor, Senhor, que Teu Santo Espírito abra nosso entendimento e que possamos compreender a Tua vontade, a Tua verdade, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agradeço por essa oportunidade, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O centurião Cornélio, capítulo 10 de Atos. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia de exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, também é chamado Pedro. Conhecido como Pedro, né? Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Versículo 9. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu:
De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Então, depois dessa leitura, a gente tem que entender que a gente tem que ser sincero com o texto. A primeira coisa, a gente não pode tirar pedaços do texto ao nosso próprio prazer, digamos assim, né? A gente não pode tentar enquadrar a mensagem ao nosso próprio benefício, contrário à palavra. Porque a palavra, ela em si é para o nosso benefício. Então, a gente não pode tentar deturpar ela para que seja do nosso agrado. O texto aqui, como vimos claramente, não está falando dos animais em si, né? Porque a gente tem que entender o contexto da situação. A primeira coisa que o texto diz é que Pedro estava com fome. E uma coisa que é muito incrível no ministério de Deus é que ele usa as parábolas para nos falar, para que assim a gente consiga compreender. Mas para que a gente consiga compreender, a gente tem que estar ligado com ele. Porque senão a gente só vai arrumar desculpas para fazer as coisas da forma que a gente quer e falando que Deus está de acordo. E na verdade não está. O que eu quero dizer para vocês nesse vídeo? A gente que quer fazer a vontade do Senhor, que nem eu falei no começo do vídeo, a gente tem que entender que a gente tem que abrir mão de coisas. E às vezes é abrir mão de coisas gostosas. E uma das coisas que eu consegui entender não foi no sentido de que uma religião tem me explicado isso, porque eu compreendi isso dentro de uma religião que pregava o oposto disso. Só que a gente tem que ser sincero. A gente tem que entender que a gente tem que servir a Deus e não aos homens. E se os homens que servimos pregam coisas contrárias àquilo que a palavra diz, antes servir a Deus do que aos homens. E não é somente um povo que Deus escolheu como exclusivista, então não quero nenhum outro. Pelo contrário, ele escolheu aquele povo, o menor de todos, para que eles fossem a imagem do Senhor, né? Para que eles chegassem e levassem a mensagem. E a mensagem é a Bíblia Sagrada, é ela como um todo, não apenas um pedacinho ou o que convinha ao povo. A gente não segue a Bíblia de acordo com o que a gente quer, porque a Bíblia não é um self-service que eu tiro só o que eu quero dela. A palavra é o pão, e o pão é Cristo Jesus. Se ele é o mesmo ontem e hoje para sempre, ele não muda, ele é imutável. A palavra dele também é. Continuidade da leitura. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Versículo 18. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com eles. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar,
Cornélio foi ao seu encontro e prostrou-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar com o gentio, ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: Faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira do mar. Portanto, sem demora, mandei-o chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Pedro prega na casa de Cornélio. Então Pedro começou a falar. Ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém. Depois, eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosses manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas, que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. E no comecinho do versículo 10, conta a história do centurião Cornélio, né? Que ele era um homem do exército, que ele era piedoso, temente a Deus, não somente ele, mas com toda a sua casa, e que ele era um homem que não somente cria em Deus em palavras, mas ele colocava em prática as ações dele. O meu intuito maior de tudo que eu venho apresentar para vocês não é o que a Mariana entende, o que a Mariana quer, o que a Mariana aceita. Não. É o que Jesus fala. Porque ele é o cabeça. É ele que direciona pra gente o que é certo e o que é errado. Só que a gente tem que ser honesto e falar assim, olha, isso eu aceito, isso eu não aceito. Tá, é honestidade. Mas a gente precisa ser honesto também em dizer que Deus, ele não muda. Muito se prega que fala que o alimento foi purificado, né? Que o problema não é o que entra na boca, mas o que sai. E muita gente deturpa essa mensagem do Senhor. Porque aqui não está falando do alimento, a gente precisa ser sincero com o texto, com o contexto do livro, certo? Então aqui Deus está falando claramente que não é sobre os animais, é sobre as pessoas. Que a gente não deve fazer acepções de pessoas, porque Deus não faz. Não importa se é judeu ou grego, não importa se é homem ou mulher, não importa, para Deus não é isso. Deus vê muito além do que a gente, a própria palavra fala que Deus não vê
a aparência como o homem vê, mas Deus vê o coração, a sinceridade, o desejo sincero de conhecê-lo e também o desejo sincero de obedecê-lo. A alimentação é algo que mexe com todo o corpo. Da mesma forma que a alimentação pode nos ajudar a ter mais clareza mental, pode também nos fazer mal. Muito se fala da carne de porco, né? Que não, Deus purificou, então tá tudo bem comer carne de porco. E não tá. Não tá tudo bem comer carne de porco, nem nenhum outro animal que Deus, lá em Levíticos 11, já disse que era impuro. Hoje, olha, em pleno 2026, está cada vez mais nítido o quanto que Deus cuida do seu povo através do alimento. E todos os animais, todos que tá lá, se você quiser conhecer mais um pouquinho, abre lá em Levíticos 11, que Deus proibiu, pesquisa por que esses alimentos não fazem bem. Pesquise. O tatu mesmo, que hoje em dia é normalizado comer, mas é proibido. Mas o povo mesmo assim come. É um dos animais que pode dar lepras ao ser humano. Então tudo que Deus proíbe tem um porquê. E o nosso corpo é o mesmo do corpo daqueles antigos que receberam. Então, o que eu quero dizer para vocês no vídeo não é tipo, ai, Mariana, ela é santa porque não come carne de porco. Não, não sou santa. E Deus fala na palavra deles que a gente é santificado através da comunhão com Ele. E isso é todo dia, até o último dia aqui da minha vida, eu vou estar sendo santificada. Não porque eu sou santa, mas porque aquele que eu sigo é santo. E isso quer dizer que eu vou ter que fazer renúncias. Renúncias daquilo que eu gosto. Porque então a gente precisa entender que servir a Deus é pegar a nossa cruz e segui-lo. E a cruz não é leve, a cruz não é fácil, a cruz não é saborosa. Mas é a única forma da gente compreender a vontade do Senhor. Então eu falo para vocês, é um vídeo simples, não é um vídeo chique como existe muitos aí na internet mais completos, não é, mas é um vídeo sincero, que eu quero dizer para você que Deus, Ele não se agrada quando a gente é rebelde contra as vontades dEle. E isso não é só a questão da alimentação, é a questão da bebida, é a questão da forma como nos vestimos, na forma como falamos, como agimos. E quando a gente deseja fazer a vontade dele, significa que se a gente quer fazer a vontade dele, a gente deixa o impuro para viver com a pureza que vem dele. E isso significa fazer escolhas que muitas vezes gostamos, mas que a gente precisa compreender que a gente precisa fazer o que ele deseja. E que tudo o que ele quer é para o nosso bem, não tem nada do que ele deseja para nós que é para o mal. E a alimentação está ligada diretamente à adoração. Quer comais, quer bebais, fazer isso tudo para a glória de Deus. Então a gente precisa compreender que renunciar não é renunciar aquilo que é apenas ruim, que isso é fácil, mas é renunciar aquilo que gostamos. Então, a alimentação aqui fica muito clara que não é tratado como pureza aqui, mas foi a forma de Deus que ele utilizou de uma forma didática para falar com Pedro. Então, sejamos honestos. Não fiquemos com o que líderes falam, porque o homem erra, o homem é falho, mas isso inclui a mim. Mas eu quero falar para você, vai direto à fonte. Vai lá direto à fonte. Ainda a gente tem a possibilidade de ir direto à fonte, que é a palavra de Deus. Mas vai chegar um momento, como já teve momentos da história, em que isso aqui vai ser tirado de nós. Mas que a gente tenha a certeza de algo que, se a gente fazer a vontade de Deus, a gente nunca vai perder, que é o próprio autor dessa palavra.
Então eu falo para você, seja honesto com a palavra de Deus. Não com aquilo que lhe convém, com aquilo que você quer, mas o que diz o Senhor, o que Ele tem para falar, porque no final das contas é o que Ele fala que conta, tá? Então que Deus os abençoe, os guarde e principalmente que o mesmo Espírito Santo que instruiu esses homens instrua você na verdade, não pelos líderes, não pelas pessoas à sua volta, mas pelo Espírito Santo de Deus que ainda está sobre a terra e que Ele deseja que você seja honesto, porque Ele sempre vai ser honesto com você.